Olá, alunos do oitavo ano da Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, com saúde, tudo tranquilo em casa, isolados, como tem que ser, certo? Com saúde. Então vamos lá, sou o professor Mixon, mais uma aula de Educação Física, mais uma aula virtual, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo novo, tênis de mesa ficou para trás, a gente vai falar hoje sobre o badminton, mas antes da gente falar sobre o badminton, eu vou apresentar algumas coisinhas que eu tenho que apresentar para vocês. Eu queria apresentar tudo, mas aí acaba carregando a minha internet. Eu vou apresentar para vocês hoje minha planilha de frequência, minha planilha de entrega de atividades e para onde vai o link. Então, o grande questionamento de alguns alunos é qual é a importância de preencher os links de frequência, professor. São tanto link de frequência, link de atividade, link do vídeo. E aí a gente vai começar a trabalhar também com vocês. A partir dessa semana, a gente já vem trabalhando com o Google Sala de Aula. Então, vai acabar os envios de atividades pelos grupos de WhatsApp. A gente vai utilizar apenas o Google Sala de Aula, que é um aplicativo mais prático, mais rápido, onde a gente tem como trabalhar de uma forma melhor, certo? Então, quando você preenche ali o nosso linkzinho, eu vou primeiro apresentar aqui o Google Sala de Aula, você já estão começando a se familiarizar com ele. Está aqui o nosso Google Sala de Aula, os oitavos anos, né, que é as turmas de vocês, os nonos anos, que é que eu trabalho aí no Sabina, e os sextos, aqui tem do sétimo e do sexto que eu trabalho na autoescola. E aí tem aqui, se eu descer mais a barra, vai apresentar aí das outras escolas que eu trabalho, mas enfim. Esse aqui é a carta de entrada, né, a apresentação no nosso portal, no caso do professor, vocês vão ter aí apenas da turma de vocês, né? E das disciplinas que vocês trabalham. E no caso do professor, a gente tem várias que a gente trabalha em várias turmas e em algumas escolas, né? E aí fica fácil da gente separar por parte a cada turma. É quase que cada turminha dessa é uma sala de aula que a gente está trabalhando. Então, estou apresentando a minha versão, a versão do professor para vocês. Vocês têm a versão de vocês aí, logicamente, que é apenas a turma de vocês entram em pronto. Pessoal, vou pegar um exemplo aqui. Lá, acabei de dar aula aqui para o sétimo ano. Dar um exemplo de como será postada as nossas atividades a partir de agora. Vou pegar o exemplo aqui da turma da escola de Clotilde, lá da Cabaceira, escola que também trabalho. E aí eu vou apresentar para vocês como eu irei postar as atividades, como vocês verão a partir de hoje as nossas atividades. Tem aqui, no caso aqui é do professor, vocês têm a parte de vocês que vocês entram e está mais ou menos assim também. Então tá aqui, as atividades de educação física estão todas aqui, vão ficar sequenciadas, tá certo? Perdão, falho a voz aqui, mas vão ficar sequenciadas, uma atrás da outra, primeira aula, segunda aula, e eu vou postando todas as aulas para facilitar, em forma de sequência, e eu não vou limitar a data de entrega, não limito data de entrega, nem da frequência, nem da data de entrega da atividade, para ficar sempre aberto, para que vocês, quando tiverem um tempo, fazer lá. Mas o limite é até o final do primeiro bimestre. Passou o primeiro bimestre, eu não recebo mais atividades de vocês. Tá certo? Então, você tem um bimestre para colocar em dia as atividades de educação física, porque eu entendo que as dificuldades em relação à internet é difícil. Vocês vão ver aqui que a minha internet tem hora que trava também. E e também a questão de acúmulo de atividade, você muitas vezes não tem um aparelho naquele dia, vai fazendo final de semana, e aí fica muita atividade acumulada, aí você não tem nenhum aparelho, quem tem seus pais, e aí você tem que dividir com seus pais, com os irmãos que estudam em outras escolas, ou na mesma escola, então a gente vive essa dificuldade, infelizmente, tá certo? Então vai ficar assim, lá no sétimo ano eu posto assim para vocês, o oitavo, do nono também, ensino médio que eu dou aula também, aí eu posto, tranquilo, da mesma forma. Sempre eu posto a titulação Educação Física, primeira, segunda, terceira aula, para nomear a questão das atividades, tá certo? Faço uma mensagenzinha explicando um princípio de como será essa postagem. Aqui vem o tradicional link de frequência, que é muito importante, eu vou apresentar para vocês para onde vai, porque muita gente questiona. Está aqui o tradicional link das atividades também, para onde vai, um videozinho, e muitas vezes eu posto aqui um videozinho.
também referente para ajudar na minha explicação. Meu vídeo de explicação está aqui, vai ser postado lá para vocês, e eu posto alguns vídeos do YouTube também, quando necessário, para ajudar. Não é o primordial, mas eu posto para ajudar também, tá certo? A quantidade de para quem vai, né, no caso, a turma, aqueles que me entregam, fica tudo registrado aqui, tá certo? Então é uma ferramenta que veio para facilitar o nosso trabalho e a vida de vocês também. As atividades ficam todas aqui, tá certo? E aí eu envio para vocês, vou enviar dessa forma também, tá certo? Você quer tirar uma dúvida, não quer mandar lá no meu PV, o ideal é que você mande no meu PV, mas você quer mandar por aqui, tem o Hangout, que você manda lá a perguntinha, por exemplo, você clica aqui, manda lá a pergunta e envia. Então é como se fosse uma rede social também, mas aí, pessoal, o Google Sala de Aula eu mando atividade hoje na quarta, eu vejo ele só na segunda. Por que que eu faço isso? Que eu vejo tanto a frequência como os envios de atividade só na segunda, que eu corrijo e tudo, porque dá tempo de todo mundo fazer. Aí eu vejo, na terça-feira eu dou uma olhada, na quarta-feira eu dou uma olhada. Para quê? Para dar tempo de você responder, tá certo? Então tá aqui. Google Sala de Aula, ferramenta ótima para a gente trabalhar, que vocês já estão começando a trabalhar agora. Chegar um dia que eu vou postar só no Google Sala de Aula e no grupo de WhatsApp eu vou falar assim, ó, pessoal, postei lá no Google Sala de Aula, dá uma olhada lá para mim, por favor. Então vamos falar sobre frequência. Quando vocês clicam aqui, vocês viram que eu mudei a frequência para facilitar também a minha vida. Eu não sou bobo nem nada, né? Então, tá lá, frequência agora veio com o nome das escolas que eu trabalho e as séries, e aí você vai apontar a sua série. Toma cuidado, tem gente que erra o nome da própria escola. Não vou cortar ponto em relação a isso, mas toma cuidado lá para facilitar também. Só dou aula no sétimo no Clotildes, oitavos, sétimos, sexto e sétimos no Clotildes, oitavos e nonos no Sabino. Então facilita para me encontrar. Mas toma cuidado aí, tem gente que erra o nome da escola, pelo amor de Deus, né? Então, link de frequência. Quando você aperta aqui, você vai para uma página parecida com essa, certo? Aí você preenche os seus dados lá, e aí você é enviado para uma página. Todos os dados que você coloca aqui, quando você entra lá no link, aí você coloca aqui submeter ou enviar, aparece lá a mensagenzinha que foi registrada, e aí você vem para cá. Aqui eu recebo, tá certo? Essa é a minha planilha particular. Eu recebo todas as frequências e antes eu faço um testezinho para me saber direitinho aí se enviou mesmo. Aí tá aqui, pessoal, ó, nos oitavos aqui, tá certo? Ó, o exemplo aqui do oitavo, a primeira pessoa do oitavo aqui, deixa eu pegar do oitavo que assinou minha frequência aqui semana passada, foi, deixa eu pegar aqui, oitavo ano, tá aqui, beleza. Oitavo C. Daiane Cristina, foi a primeira pessoa. E aqui aparece, dia 17/13 ela assinou a frequência. Você pode assinar assim que você vê. E às 16h18, ou seja, eu posto a atividade mais ou menos 4h10, ela olhou lá, com 8 minutos depois, ela olhou a atividade, assistiu lá, enfim. Daiane Cristina foi a primeira pessoa, daí veio os outros, Ana Yasmin, e aí vai descendo. Então, todos vocês ficam aqui na minha planilha. Ah, amigo, eu estou incerto, não sei se eu mandei, eu respondi lá 10 vezes. Se você respondeu 10 vezes, chega aqui 10 vezes, e aí eu vejo 10 vezes aqui. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui. Ó, Maria Yasmin, tá aqui, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Maria Yasmin, minha aluna lá do Clotildes. Ela errou a escola, ela é lá do sétimo ano, mas ela respondeu 3 vezes ou foi 4 vezes. Depois ela me mandou um recado lá no PV, ó, Mixon, respondi, fiquei com medo, tal, tal, tal. Aí veio aqui. Outros alunos do oitavo também responderam 3, 4 vezes, outros do nono, e assim sucessivamente. Mas chega aqui, não tenha medo que chega. E se você quiser responder, tá aberto lá, toda a vida fica aberta, fique à vontade que eu vou dar uma olhada, certo? Voltando aqui para o Google Sala de Aula, eu lanço aqui o link da atividade. É muito importante você fazer o link da atividade, por quê? Lá no Google Sala de Aula te dá a opção de você tirar foto com o teu celular e enviar. Tudo bem, você pode fazer esse envio, eu corrijo tranquilamente, mas aí tem alunos que questionam, professor, meu celular não é legal, por isso que eu não mandei. Aí eu envio o link para facilitar esse envio, que aí você faz a atividade lá, vai ter algumas atividades que eu vou mandar, vou pedir para que você envie lá pelo Google Sala de Aula, mas eu envio o link para facilitar também, pessoal.
facilitar essa busca e para mim também fazer a correção. Porque se você muitas vezes não tem um celular legal, um aparelho legal para tirar foto, aí fica meio borrado, fica com medo de eu corrigir e não ver a palavra, aí eu envio um link que você manda. Mas aí, tranquilo, você pode enviar a foto pelo Google Sala de Aula, como você pode enviar o link, a resposta no link que eu vou corrigir tranquilamente. Então, quando você clica aqui no link, vem para cá, certo? A planilha, inclusive essa daqui é a atividade que eu vou mandar para vocês hoje. Essa deixa eu pegar aqui. Colocou é que eu fico olhando o computador e olhando aqui no celular para gravar, tá, pessoal? Então, desculpa aí se eu fico com a cabeça aqui direto. Então, tá aqui, ser enviado para essa planilhazinha, onde você vai responder as atividades. Ao final da aula eu vou comentar com vocês, tá certo? E daí vocês são enviados para cá. Aqui, inclusive, a internet deu uma parada, beleza, voltou. Essa daqui é a última atividade, ou a primeira atividade lá, tá certo? Primeira atividade, queria ter pegado a última para me questionar, fazer uma questão com vocês. Foi sobre as regras e os fundamentos. Mas aqui a internet estava travando e aí não deu. Mas aí, tranquilo. Eu tenho que comentar, eu comento alguma coisa com vocês, tá certo? Mas tá beleza. Tá aqui, pessoal. As respostas vêm para cá, para esta planilha, tá certo? Tá aqui o nomezinho de vocês, Isabel Nicole, do oitavo A, mandou aqui. Mandou no dia 3 do 10, mandou no mesmo dia da aula, inclusive. Vocês, rapidinho ela foi lá, assistiu o vídeo e respondeu, tá certo? Tá aqui ela respondeu, eu faço as pequenas correções que eu tenho que fazer, certo? Agora tem uma questão aqui, pessoal, que eu fico curioso com vocês. Por exemplo, Débora Souza, do oitavo C. Ah, pessoal, também toma cuidado com a sala que você estuda. Tem meninos que estudam numa sala e na minha planilha está em outra. Eu vou apresentar também a minha planilha. Inclusive, em relação à frequência, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Frequência também, vocês respondem o link, eu passo para cá, tá certo? Passo para cá nos meus registros e eu passo para cá. Então, as frequências eu sempre passo com a planilha para me enviar para a gestão da escola. Então, vocês são sempre monitorados. Por exemplo, Ana Ellen, ainda não obtive respostas em relação a Ana Ellen do oitavo A. Então, ela ainda não respondeu nenhuma frequência e ainda não fez atividades. Depois eu vou correlacionar com as atividades para ver se ela pelo menos respondeu as atividades. Aí eu vou e mando a frequência para cá, tá ok? Mas, voltando aqui, olha, respostas. Onde surgiu? Aí você coloca. Qual o nome mais popular? Jordan. Então, aqui, galera, é zero. Então, Débora Souza, zero. Se Débora quiser fazer a atividade de novo, o link está aberto. Faça mais uma vez. Mas, pessoal, é só para relembrar que o meu trabalho é coisa séria. E aí, se você não responde, fica complicado. Aqui eu pedi um ano, aí Nike e Adidas, né? Não estou falando sobre marca, né? A Nike e a Adidas não me pagam. Então, não fica, não fica para resistir. Não tem um patrocinador de material esportivo, inclusive, tá certo? Então, meu trabalho é coisa séria. A educação, ela é coisa séria. Se você pensa que aqui eu perco meu tempo, 40, 50 minutos, gravando uma aula para vocês brincarem com a minha cara, eu não brinco com a cara de vocês. Educação é coisa séria. As conteúdos que eu passo aqui, ela tem uma certa responsabilidade. A Secretaria de Educação, ela predetermina, junto com o meu formador, eu tenho um formador, onde ele me forma para estar trabalhando, além da minha formação de graduação, especialização, e estou fazendo um mestrado agora, inclusive, todas por universidades cadastradas e no MEC e tudo mais, tenho a minha responsabilidade, os meus trabalhos, as minhas publicações. Então, tem um formador do município, tem a gestão da escola, a escola é uma escola séria, onde a gente trabalha, e aí você mandar uma pergunta só para se livrar, para ganhar, é zero, né? Então ganhou zero. Se Débora quiser fazer de novo, faça de novo o link, tranquilo, com responsabilidade total. Mas aí os outros mandaram tranquilo, tá, pessoal? Da outra, eu mandei 7 regras para você escolher uma. Teve gente que brincou da mesma forma, não consegui abrir aqui, porque a minha internet não está muito legal, mas depois eu mando, quem quiser, eu mando aí um vídeo relacionado a isso. E os fundamentos eram só 2. Teve gente que brincou também. Mas a maioria, tá, pessoal? Para deixar todo mundo calmo, foi 2, 3 alunos lá que não têm responsabilidade, que fizeram brincadeira lá com a minha cara, para brincar com a minha cara, tá certo? Então, acho que é brincar com a cara do professor. E eu não estou aqui para brincar com a cara de ninguém, tá certo? Então, mandei
de 7 regras, você copiava 5. E aí, de 2 fundamentos que eu passei, você só botava os 2 e fazia o conceito, né? Que era saque, que é o ato de sacar, recepção, que é o ato de receber e passar a bola. Ainda teve 2 brincalhões, 2, 3 brincalhões que colocaram. Mas educação é coisa séria, não vamos brincar com isso. A gente está num período remoto, onde as dificuldades são muito grandes, e aí a gente precisa trabalhar. Eu gravo um vídeo, eu perco 50 minutos tentando fazer o meu melhor para vocês, dando o meu melhor para isso. Né? Tem 1 ou 2 alunos que fazem isso. Mas o mais, agradeço a maioria pela receptividade. Tem alunos que mandam um recado no meu PV, que eu respondo na maior educação possível, tá certo, pessoal? Se eu faltei com a educação, peço desculpas. Você manda a tua dúvida, eu te respondo tranquilamente, eu vou lá, porque para mim educação é coisa séria e eu estou aqui para passar o melhor que eu puder passar para vocês. Isso aqui é para a vida, tá, pessoal? Às vezes vocês conhecem o esporte, tem muita gente que não conhecia tênis e mesa, tá certo? Está conhecendo agora. Ele não conhecia badminton, vai conhecer agora na nossa aula. Então, vamos deixar de coisa triste aqui, de questionamentos, de briga. Eu não sou um professor que gosta de brigar com aluno, nem bater de frente com aluno. Tá, pessoal, em relação às atividades, eu sempre marco aqui, tá? Tenho a minha planilha de marcação. Então, por exemplo, a Ana Beatriz fez as 2 atividades, eu marco ok. Fazendo hoje, que com certeza vai fazer a Ana Beatriz Lima, eu já marco hoje também, viu, Ana? Marco também. Tem aqui também, ó, a Evelyn. Evelyn não fez a primeira. Por favor, Evelyn. Quem não fez a primeira ou não fez a segunda, tá aberto, faça lá tranquilamente, que eu marco. Alunos bons aí, igual Ana, igual Felipe, igual Cauê, e aí muitos outros, se eu nomear aqui, eu vou cometer injustiça, tá? Jadson, Isabelle, que muitas vezes fez uma, mas vai fazer a outra também, Evelyn vai fazer a outra também. Alunos bons, enfim, alunos bons que fazem atividades, eu sempre marco aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem uma receptividade boa em relação à entrega de atividades, e vocês são avaliados pela frequência e pelos envios de atividades, tá ok? E aí, lá no final do bimestre, eu dou uma pontuação geral. Os pais de vocês estiveram lá, a gente tem a nossa portaria de avaliação, que são notas dadas pelo que vocês fazem. E aí, né, Débora, eu aconselho que você faça a sua atividade de forma correta, para mim te avaliar de forma extremamente correta. Mas, enfim, são casos isolados e alunos que muitas vezes levam na brincadeira e, na verdade, não é brincadeira. Educação é coisa séria. Vamos largar essa tristeza de lado e vamos trabalhar, né? Eu particularmente, fico triste porque planejo, tenho minhas formações, trago o melhor para vocês, estudo para trazer o melhor para vocês, mas, enfim, são 2 ou 3 alunos. Fiquem calmos, são 2 ou 3 alunos. Queria ter mostrado a planilha. Vou tentar mostrar para vocês depois em uma outra aula, para que vocês vejam lá. Mas já deu para ter uma ideia de que a frequência vai, eu vejo lá nessas planilhas, como um link de atividades eu também vejo nas planilhas e eu marco nas minhas planilhas pessoais. Tá certo? Ou pessoal, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Mixon, já me apresentei para vocês, badminton. E a gente vai falar um pouquinho sobre o badminton, um esporte que para muitos é novo, tá certo? Badminton, que para muitos é novo, é um esporte que tem no nosso programa olímpico, no nosso programa de esportes no Olímpico a nível escolar também, onde a gente prepara muitos alunos para disputar as Olimpíadas escolares. E aí tem o badminton, se a gente tivesse presencial, a gente iria trabalhar e encontrar alguns atletas para a gente poder trabalhar com esporte também. O badminton é um esporte, pessoal, bastante dinâmico. Eu vou mostrar para vocês, vou mandar um vídeo também para vocês. Bastante dinâmico, praticado de forma individual, com 2 jogadores e até com 4 jogadores pode ser praticado o badminton. Já vem essa experimentação. Não se vê muito esporte sendo praticado com 4, porque as medidas adequadas são sempre as mesmas. E aí fica muito apertado. Mas eu vi, por isso que eu coloquei o dado aqui. Mas você vê mais quando você pesquisar em duplas ou individual. Semelhante ao tênis, o tênis de quadra, usa raquete e está dividido por uma rede também, bem parecido com o tênis. Possui suas particularidades, logicamente. Ao invés de bola, tem uma peteca. A diferença é na raquete, que ela é um pouquinho diferente e ela é um pouquinho mais flexível para dar rapidez ao movimento. E essa petecazinha, ela é utilizada ao invés da bola, para que seja praticado o esporte, tá certo? Ao contrário do que, ao contrário do que se possa imaginar,
essa petecazinha, ela atinge cerca de 300 quilômetros por hora. Então, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. Essa modalidade exige um grande treinamento, porque o atleta tem que ser bem rápido, bem veloz, para que atinja, e ela tem que ter uma certa tem que ter uma certa visão de jogo, porque por ser muito rápido a peteca, você quase não vê. Ela é praticada por homens e mulheres e está começando a ser praticada por crianças, porque está no quadro dos Jogos Olímpicos Escolares, considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo. Então é um esporte, vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar, que ele é extremamente rápido. Exige do corpo humano um extremo. Então, para quem quer fazer uma atividade física que é muito exigente para o corpo, o badminton ele é extremamente rápido e exigente nessa questão. Foi esporte também criado na Inglaterra no século XIX, tá certo? Aqui eu trouxe aqui um desenho dos primeiros registros, inspirado num jogo que era praticado na Índia. Então foi alguém fazer uma visita na Índia, trouxe esse jogo para a Inglaterra. Tá? Ele se chama badminton porque ele começou a ser praticado na academia de badminton, que era um bairro. Então se chama badminton por causa do bairro que foi ali praticado dentro da academia de badminton. No entanto, é um jogo semelhante ao que era praticado na Grécia Antiga. Dizem que tinha um jogo semelhante na Grécia Antiga, que se usava a peteca, mas não se usava raquetes. Mas aí são dados históricos. O que a gente tem de dados históricos é que veio da Índia, certo? É, como eu falei, o nome desse esporte vem do bairro de badminton, então veio da academia, lá do Badminton House, que é essa casa aqui, que se tem registros, e era do Duque de quem sabe falar inglês aí melhor do que o professor, se arrisca. Eu não vou arriscar, mas era o Duque de, aí fica da tua particularidade aí, que era o proprietário da academia lá, né, de badminton. Então, um esporte nascido no século XIX, que é bem rápido e exige muito do corpo, um esporte que foi trazido de um parentesco da Índia, que se praticava, lá se praticava, há registro que se praticava um jogo com raquete, uma rede um pouco mais alta, então se tem dados históricos que vêm mais de lá, mas na Grécia tinha um esporte de peteca que era praticado com as mãos. Não se tem nenhum registro em relação a isso. Pequenas fotos da época, né? Quem praticava não eram as pequenas classes, eram a classe burguesa, classe de pessoas ricas, né? O badminton até hoje é um esporte praticado por quem tem mais condições. Pra você tem uma ideia, deixa eu voltar aqui, a raquetezinha ela gira em torno de R$ 80, R$ 100 essa raquete. Ou para mais, né? Eu já vi aí resiste para mim comprar para dar uma aula R$ 200. Essa petecazinha, ela não é oficial. Ela custa em torno de R$ 25, ela é mais barata. Porque a raquete, a peteca oficial, ela é de pena de ganso. E ela é da pena de ganso da asa esquerda, porque dizem que o ganso dorme do lado direito, então amassa a pena. E aí tem toda esses dados históricos, né? Então, por isso que a bola não, a peteca, ela gira em torno de R$ 25, essa aqui não oficial. A oficial aí vai para R$ 200, R$ 300, porque ela é de pena de ganso, tirada da asa esquerda, né, no caso. Então, aqui fotos da época, né, do século XIX, início do século XX. A gente chega aqui, então, a dar demais curiosidades relacionadas ao esporte. Sua popularidade foi crescendo com o passar do tempo. Na Inglaterra, ele foi levado para outros países para ter essa divulgação maior e ter mais praticantes. No Brasil, o badminton não é tão popular. Por quê? Porque é um esporte caro. Você tem que ter um recurso um pouco maior para que você tenha para que você venha praticar. Mas por conta dessa demanda dos Jogos Olímpicos, ele é muito praticado, ele é um pouco praticado na escola, né? Vou corrigir a minha fala. Então ele vem crescendo de acordo com o tempo. Mais de 130 países são membros da federação. Alguns países que dominam esse esporte são mais os países asiáticos. Por quê? Por conta da rapidez. E lá eles têm essa predisposição à rapidez do corpo. Como China, Indonésia, Coreia, Malásia, né? Engraçado que Índia, né, não tem tanta popularidade, que foi de onde foi tirado, né? São continentes asiáticos, todos do continente asiático, esses países que eu citei aqui, tá no meu slide, por conta dessa rapidez, né? Somente no início da década de 90 que o badminton
foi incluso nas modalidades olímpicas, como o programa olímpico. A sua estreia foi em Barcelona em 92, na Olimpíada de Barcelona. No Brasil, a primeira partida oficial de badminton foi realizada em São Paulo, no início da década de 80. Mas né, é um esporte que não tem tanta popularidade por ser de classes mais altas. Em 93 foi criada a Confederação Brasileira de Badminton. Isso são pequenas curiosidades que eu trago para vocês. Aqui fotos da atualidade, é um esporte hoje que virou profissional e um esporte bem que cresceu bastante, certo? Aqui que cresceu muito em popularidade, então esporte do quadro olímpico e para quem não teve curiosidade ainda, a gente iria, se fosse presencial, a gente com certeza iria tentar estar encontrando algum atleta entre vocês que pudesse se destacar dentro do badminton para a gente levar para as Olimpíadas escolares. Mas por conta da pandemia, infelizmente, travou tudo isso, tá bom? Esporte profissional, que atletas vivem disso e ganham dinheiro com isso, certo? Então, vamos comentar um pouquinho sobre as nossas atividades dessa semana, tá certo? Atividades, tá aqui. Então, pessoal, vou tentar fazer um parâmetro, e aqui eu vou puxando a minha cabeça para cá, porque, como eu vinha falando, estou usando o computador também. Essa é o link de resolução de atividades que nós temos essa semana. Você vai colocar o seu nome completo. Esqueci de falar lá, pessoal, tem gente colocando apelido. Como é que eu vou te encontrar se eu nem te conheço pessoalmente, só de forma remota? Então, coloca o teu nome completo, a gente vai começando a se familiarizar. Por você apenas colocar o seu nome completo, eu vou começando a te conhecer, tá certo? Então, não coloca apelido, coloca o seu nome completo. Aí eu vou apresentar para vocês, acabei esquecendo. Turma, coloca, não esqueça a tua turma, coloca a tua turma lá. Tem gente colocando a turma que não é, e aí eu tô tendo que caçar. Não tem problema, se você tá no grupo lá da tua sala, coloca depois e se você não tá né, naquela sala correspondente a que você coloca, eu te caço tranquilamente e te enquadro lá na frequência. Mas toma cuidado com a sala, tem gente que coloca a sala que não é, aí dificulta para mim procurar. Vamos lá, vamos comentar as questões aqui, tá certo? Primeira questão, badminton é um esporte dinâmico e muito rápido, onde o jogador precisa ter muita habilidade para realização de sua prática, pois, como foi citado na aula, nós acabamos de falar, a velocidade de seu instrumento de jogo, que é a peteca, atinge até 300 km por hora, dependendo da força do seu jogador. Sobre os jogadores, quero saber quantos jogadores podem jogar o jogo. Assinale apenas a alternativa correta. Então a gente volta aqui no slide e aí a gente vai lá no início, certinho? Vai lá no início e vocês vão ter o vídeo, vocês vão ter essa possibilidade de ir e voltar. E aí tá aqui, lá no slide 1, você volta lá, quantos são os jogadores que praticam. É, praticam é um esporte individual, um esporte dupla que pode ser praticado até com 4 jogadores. Então você vai lá, lê direitinho e assinala aquela resposta que está mais correta. Pessoal, não marquei aqui para pontuação. Então você vai marcar, você vai ver que não vai aparecer a correta. Então, por quê? Porque eu não marquei para ser um teste. Eu marquei apenas para que seja uma atividade de fixação de conteúdo para ficar na tua cabeça. Então, lá na minha planilha eu vou corrigir depois, tá ok? Então, vamos lá. Mas não tem erro. Volta no vídeo, pega a explicação, tá? Você tem esse vídeo para você fazer o que você puder fazer possível, você puder fazer o possível para responder a resposta correta, tá bom? Esporte semelhante ao tênis, estamos na questão 2. Usa raquetes, é dividido por uma rede para dividir os lados da quadra. O badminton possui suas particularidades de jogo de instrumentos de jogo. Quais são os instrumentos de jogo necessários para a realização do esporte do jogo do badminton? Assinale apenas a alternativa correta. Então você vai lá, dá uma lida aqui, volta lá nos slides, certo? E aí você vai lá em particularidades, certo? Semelhante ao tênis, mas tem sua particularidade aqui, ó. Tem a raquete, a peteca, tá certo? Para você jogar o jogo. Então, você assinala aquela que é mais correta. E é a correta, na verdade. Foi comentado na aula sobre as origens do badminton, lá no primeiro slide também, ou foi no segundo, sobre o local de origem e qual o país de nascimento. Então, marca a alternativa correta. Tá aqui alguns países que eu coloquei para confundir a tua cabeça, e aí você volta lá no vídeo e marca
aquela alternativa que for a correta, tá certo? Tá lá no segundo slide, tá bom? Então, continuando aqui a comentar, as nossas perguntas comentadas, vamos para 3, né? Vamos para 3. Para 3 não, a gente acabou de comentar 3, vamos para 4. O badminton cresceu e se tornou conhecido mundialmente, porém apesar de ser conhecido, o esporte se desenvolveu mais na Ásia. Como eu citei, por conta da velocidade, os países asiáticos acabaram se adaptando mais. Lá, seus adeptos tornaram o jogo mais veloz e dinâmico. Diga quais são os países que mais praticam o esporte no continente asiático. Aí você volta o vídeo, se eu estou com dúvida, você volta o vídeo lá e dá uma olhadinha lá nas curiosidades. E aí você vai ver quais foram os países que foram mais, que praticam mais, que mais se popularizaram, certo? Os países asiáticos. Eu coloquei 4, que são os mais. Se você quiser colocar os 4 ou quiser pesquisar um pouco mais, fique à vontade. Vamos lá para 5. Apesar de ser um esporte criado há 2 séculos atrás, e que teve seu crescimento de forma satisfatória desde então, é um esporte que entrou no programa olímpico apenas em 1990, na década de 1990. Diga qual foi o ano e a Olimpíada. Então você vai lá, volta o vídeo de novo, aí vem aqui nas curiosidades, vai lá nas curiosidades e pega aqui o país, tá certo? Aí você vai lá, sempre volta. Aí clica em enviar, vai lá para minha planilha, aqui eu recebo as respostas junto com o teu nome e eu faço as correções, tá ok? No mais, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, não fique sem entrar em contato, não leve sua dúvida para os dias seguintes, já tira a dúvida a partir do momento que você receber o conteúdo e for responder, tira a sua dúvida que eu estou aqui para isso, tá, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês. No mais, um abração forte para todo mundo. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Um abraço. Tratem a disciplina com mais seriedade e aqueles que responderam de qualquer forma lá, é o nosso questionário. No mais, os outros que responderam, a maioria são de parabéns, tá certo? Estão sempre entregando. Continuem assim, entregando, respondendo frequência. Tá difícil para todo mundo e a gente tem que se ajudar. Um ajudando o outro, a gente chega longe. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais. Valeu. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Saúde, saúde sempre. Tchau, tchau.